Que alívio, hein, rapaziada? Que alívio, hein? Enfim, vencemos o poderoso Juventude hoje na Vila com um pouco mais de 6 mil pessoas assistindo o jogo. Um público bem baixo, né? Com protestos alcazares de forma merecida. E isso é por conta da gestão, né? O que fizeram com o São Paulo, destruíram o São Paulo nos últimos anos e principalmente em 2025. Foi ali para selar, né? Para selar uma gestão pífia, vergonhosa na nossa história, mais uma vez, infelizmente, né? Mas falando do jogo de hoje, rapaziada, foi um jogo até divertido, né? A partida contra o Juventude, algumas pessoas talvez ali vão ficar um pouco com raiva da forma que foi, ali o gol que tomamos, mas confesso que foi um jogo hoje bastante divertido. Vimos hoje de fato um jogo de futebol, vimos jogadores que deveriam ter começado o jogo contra o Corinthians iniciando hoje, e até algumas posições ali diferentes, igual o Ferreirinha como ala esquerda, o Mike pela direita ali, jogando muito bem. E, cara, hoje a cereja do bolo para nós hoje foi ver o Luca jogando a partida contra o Juventude, entrou muito bem no jogo, entrou no lugar do Ferreirinha, que mais uma vez se lesionou. Aí eu não consigo colocar muito na conta do departamento médico, da preparação física, toda vez que eu vejo o Ferreirinha se machucando, tá? Porque o Ferreirinha é isso aí. O Ferreirinha é isso que estamos vendo aí no São Paulo, com lesões, até que ele ficou um bom tempo sem se lesionar, né? Mas o Ferreirinha é isso, desde a época do Grêmio ele se machuca bastante. E eu não consigo colocar meio que na conta do departamento médico e na preparação física, porque o Ferreirinha é isso que vimos se machucando mais uma vez. Mas, cara, o Luca fez uma partidaça, para mim foi o melhor em campo do São Paulo, deu um drible espetacular, até compartilhei lá no meu Instagram o drible dele, deu assistência para o Luciano, sofreu ali várias faltas e entre elas uma falta duríssima, onde o jogador do Juventude foi expulso, e o Rafael Chocolate, que é o árbitro que estava hoje em campo, é igualzinho, mano, o Rafael Chocolate, o youtuber que faz algumas pegadinhas, muito igual. Ele não deu o vermelho em campo, daí precisou do VAR, que o VAR até demorou para chamar o árbitro, contra o São Paulo é sempre assim, né, demora. Mas ele foi lá, olhou, demorou um pouquinho, mas expulsou de forma justa o jogador do Juventude. Mas, rapaziada, hoje foi legal, mano. Confesso pra vocês, talvez possa ter, em alguns momentos, passado raiva, vendo o Sabino tomando caneta de novo, tomando chapéu duplo. O Sabino hoje, cara, o pessoal tava dando tapa na cara dele por conta daquela vergonha que ele passou no jogo contra o Corinthians, né? Que o Memphis deu aquela caneta nele. Mas, cara, tomamos um susto no início do primeiro tempo. O São Paulo ainda bate cabeça com uma certa frequência a nossa zaga, né? Mesmo com 3 zagueiros, a zaga ela precisa estar bem treinada para você não cometer erros, né? E quanto mais jogadores na defesa, aí que você tem que ter mais cuidado. Questão de linha de impedimento, essas coisas. E o São Paulo sofreu ali com 4 minutos, um ataque perigoso do Juventude, ainda bem que o Juventude perdeu o gol, e o São Paulo depois acabou fazendo o gol, né? O Luciano recebeu a bola do Ferreirinha, daí o Luciano chutou em cima do goleiro e o Bobadilha aproveitou e empurrou para o gol. Daí o São Paulo, como sempre, dá aquela acomodada e tal, tira um pouco o pé, daí no finalzinho do primeiro tempo o Juventude começou a apertar bastante o São Paulo, bola na trave, a bola ali pererecando na área do São Paulo, passando o sufoco, cabeçada passando, raspando a trave, sendo o São Paulo que a gente está acostumado aí, infelizmente, né? Mas hoje foi um jogo bastante aberto, né, rapaziada? Um jogo com muita movimentação e tal. O meio de campo do São Paulo, no primeiro tempo, até mordeu em alguns momentos ali, né, apertando e tal, deu uma mordida, para recuperar a bola rápido. Até que foi interessante o comportamento da equipe hoje. Hoje a gente viu um time do São Paulo com alma, um time vivo, jogando, errando bastante em alguns momentos, sim, teve diversos erros, mas a gente viu o time jogando, né? Então foi uma partida bem, na minha visão, divertida de ver, porque realmente os últimos jogos do São Paulo a gente assistia,
era jogo de dar sono, era jogo chato, você já ficava agoniado vendo o jogo de São Paulo, mas hoje não, né? Mesmo meio que bagunçado, né? Foi um jogo meio que bagunçado, né? Foi um jogo divertido, na minha visão, tá? Vimos o Mike jogando muito bem, vimos, igual eu falei, o Luca, que para mim merece ter mais oportunidades, e tomara que com o jogo de hoje o Crespo coloque o moleque para jogar com mais frequência, porque hoje ele mostrou que ele tá muito pronto, cara. Ele tá muito pronto. Então coloca o moleque para jogar, dá uma sequência, dá uma confiança, que vai ser bastante legal. Não precisa ser titular, mas coloca ali 30 minutinhos, 40 em alguns momentos, dá uma apostada diferente. E hoje eu gostei no Crespo, que ele fez exatamente o que a gente pediu no jogo contra o Corinthians, que ele não fez, em colocar o Rodriguinho, o Ferreirinha de ala, não usar mais o Patrick Lanza, colocar o Mike, e ele fez isso, entrou com o Tapia e Luciano na frente. O Tapia, para mim, apareceu bastante no jogo, fez um bom jogo, muito melhor do que o do Luciano, que para mim perdeu 2 gols pelo menos, né? O gol que ele perdeu ali, que o Bobadilla fez o gol, depois uma outra bola que ele acabou chutando para fora, que ele recebeu do próprio Mike, um passe ali preciso, né? Era só empurrar para o gol, acabou que não conseguiu, depois recebeu uma outra bola, daí demorou para chutar e foi desarmado, cabeceou uma bola ali depois da assistência do Luca, mas o Tapia mostra a disposição, a fome dele. O Luciano às vezes fica muito perdido, demora para chutar, sei lá, tem que aparecer mais, ser um pouco mais decisivo, né? Então, hoje, mais uma vez, para mim, ele não fez um bom jogo. Foi melhor do que a partida contra o Corinthians, hoje ele apareceu um pouco mais. A do Corinthians foi ridícula, mas hoje ele até tentou alguma coisa, tá? Mas faltando qualidade. Deu São Paulo fez o segundo gol com o Rigoni, né? Será que é o gol da renovação, né? Quando o Rigoni fez o gol, acho que todo mundo pensou, vão renovar, porque o São Paulo é meio emocionado, né? A diretoria de São Paulo, ela se emociona. É capaz do Casares hoje postar foto com o Rigoni. É bem provável que ele faça isso. Como a diretoria de São Paulo, ela é emocionada e é uma diretoria que vai de acordo com o momento, é capaz de amanhã sentar para conversar sobre a renovação do Rigoni, eu não duvido. Daí o legal do gol é que você vê que a gente critica bastante o Luciano em alguns momentos, que dá chilique e tal, mas é um ponto importante para destacar. Na hora do gol do Rigoni, todo mundo se levantou ali, ficou feliz, o Luciano ficou aplaudindo de forma ali feliz, né, sorridente e tal. Legal essa postura, né? Você vê que o grupo ali, por mais que a gente critique o Rigoni, a gente comenta aqui que não merecia renovar, mas você vê que o grupo ali estava feliz pelo cara que fez o gol, e isso me guia pra caramba, eu curto isso. Daí você vê o Crespo contente, o Crespo olhando pro alto lá, agradecendo, né? Então, depois de um minuto, a gente foi lá e tomou o gol, né? O Juventude foi lá e diminuiu. Mas, cara, hoje o São Paulo, de fato, tinha muitos desfalques, mais uma vez, que prejudica, sim, o trabalho do Hernan Crespo. Tem muitas pessoas que às vezes não entendem, né? Algumas críticas que a gente faz aqui, as críticas não é pedir na cabeça do cara, falando que não serve, que ano que vem quer para ir embora e tal. Então tem que saber diferenciar, e igual algumas escolhas, né? Hoje vocês viram, o Luca a gente pedia para jogar, para colocar de vez em quando, ter uma opção. Contra o Corinthians, a gente não viu o Crespo tentando mexer o jogo. E hoje a gente viu, colocou Paulinho, colocou Rigoni, colocou o Luca, mexeu, colocou o Marcos Antônio. Então é isso que a gente quer ver, o treinador mexendo, tentando, né? São Paulo ali jogando, mesmo ganhando, ele mexeu, colocou atacante. Pô, isso é legal. É isso que eu tô falando para vocês, que algumas pessoas não gostam que a gente fala, né? O treinador mostrar suas cartas, dar algumas cartadas, né? Mostrar ali que ele tá ali vendo o jogo, incomodado talvez com alguma atuação ruim. É isso, cara. É isso. Então tem gente que não gosta que você fale um A, que já interpreta você de uma forma totalmente diferente. Então hoje eu vi o Crespo vivo, né? Mudando, colocando os moleques para jogar ali. E os moleques foram bem pra caramba, mano. Curti demais a atuação de todo mundo aí, da molecada. Mas o São Paulo precisa resolver a questão das lesões, igual eu falei do Ferreirinha aí. O Ferreirinha é isso, né? O Ferreirinha não tem como colocar muito na conta da diretoria.
Mas no restante aí, cara, o Sabino, Sabino, meu Deus, tô com dó do Sabino, irmão. Foi esculachado de novo hoje o Sabino, né? Daí vocês viram na hora da outra caneta que ele tomou? Ele tentou dar no cara, né? Pra não completar. Outra não, ele falou, né? De novo não, já tomei a do Memphis. Essa eu vou chegar pra desarmar. Ele foi lá e desarmou. Mas o São Paulo tá totalmente desmontado, o time, o elenco, vários desfalques, lesões. E o que tinha que ser feito hoje foi feito pelo Crespo, né? Tentou, usou as cartas que tinha, né? Então, mesmo sem entrosamento, sem treino, pô, coloca, porque às vezes tem um cara que tá em campo que tá mal, né? Tá cansado e não altera, e hoje ele fez isso. Parabéns, gostei pra caramba, e é isso aí, tá, rapaziada? O Rafael tá suspenso, né? Próximo jogo aí o Yang deve jogar. Certamente aí vai ter mais uma oportunidade o goleiro, e é bom até pra gente ver, né? E aí, será que o São Paulo vai para Libertadores, para pré-Libertadores? Né? Vamos ver aí, né? Não sei se dá para se empolgar tanto, mas se for para uma pré-Libertadores, o planejamento precisa ser rápido e certeiro, senão o São Paulo vai perder mais um ano aí, tá, rapaziada? Mas é isso, esse é o pós-jogo, feliz com a vitória aí e dá uma semana aí de tranquilidade para nós. Tamo junto, esse é o vídeo e até a próxima. Valeu, rapaziada!